Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, em nome de Allah, o clemente misericordioso, e que a paz e as bênçãos estejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todos os seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Então, até aqui, alhamdulillah, nós aprendemos um pouco sobre algumas personalidades. No nosso último encontro, nós aprendemos sobre Fátima, na verdade foi sobre Ali, depois sobre Fátima, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida dos dois como um casal e como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidava com os dois também. E esse encontro aqui é o último encontro antes de uma pausa. A gente vai fazer essa aula, inshallah. Vamos parar por umas 2 ou 3 semanas. E aí depois a gente continua a partir de Abu Bakr, que inshallah a gente vai pegar 3 encontros para falar um pouco a respeito do melhor amigo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então agora sobre Fátima e Ali radiyallahu anhuma, em que era um casal virtuoso. A gente vai aprender um pouco sobre a vida a dois deles, a vida amorosa deles, um pouco sobre a virtuosidade deles e um pouco sobre o amor que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha por eles. E até mesmo a respeito disso, subhanallah, nós lembramos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no último encontro a gente falou a respeito dessa história, desse hadith, que ele foi perguntado por Abbas, Usama e Ali quem que era mais amado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E hoje imaginemos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendo perguntado por Fátima e Ali quem que era mais amado para ele sallallahu alaihi wasallam. Imaginemos que Ali radiyallahu anhu é aquele que cresceu na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ajudou muito o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, e apoiou o profeta sallallahu alaihi wasallam. E Fátima a mesma coisa. Porém, ela tinha aquele laço familiar mais próximo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela, subhanallah, ela saiu do ventre da esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou seja, era filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela apoiou o profeta sallallahu alaihi wasallam, né? Depois que a mãe dela faleceu, Khadija, que era aquela que apoiava o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois que ela faleceu, ela continuou apoiando o profeta sallallahu alaihi wasallam e sempre ao lado dele. E aqui os dois perguntando a ele sallallahu alaihi wasallam quem que era mais amado para ele. Sempre é bom a gente lembrar que quando um pai ou a mãe ou os pais têm 2 filhos ou mais filhos, ficam sempre perguntando quem que é mais amado para vocês, quem que você ama mais, e geralmente os pais sempre respondem que o amor por todos os filhos é igual. Porém o profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente sabe que ele não pode mentir, e o amor do profeta sallallahu alaihi wasallam como um amor paterno por Fátima radiyallahu anha é um amor grandioso. Então ele sallallahu alaihi wasallam tem que ter jogo de cintura, porque ele não pode nem chatear a Fátima e nem chatear Ali, e mostrar a importância para os dois. Então eles chegam até o profeta sallallahu alaihi wasallam e perguntam para ele: quem que é mais amado para ti? Ya Rasulullah, quem que é mais amado para ti? E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, sempre com sabedoria, e lembremos que ele não mente, sallallahu alaihi wasallam, ele diz o quê? Que Fátima, ela é mais amada para mim do que você, falando para Ali radiyallahu anhu. Fátima é mais amada para mim do que você, e você é mais precioso para mim do que ela. Subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz: hiya ahibbu ilayk. Subhanallah. Então ele sallallahu alaihi wasallam diz isso a respeito de Fátima, que ela é mais amada, não mente, e ele é mais precioso para ele sallallahu alaihi wasallam, que ela é mais precioso para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aqui, subhanallah, a gente vê que ele sallallahu alaihi wasallam mostra a importância de ambos para ele sallallahu alaihi wasallam, mostra a importância que eles têm para ele. Ambos apoiaram o profeta sallallahu alaihi wasallam, ambos têm o laço familiar, e ambos
devem ficar felizes na presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele sempre surpreendendo com as respostas dele. Aí nós imaginemos que qual que é a coisa mais difícil, o que seria mais difícil para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para Ali e para Fátima, e para o casal Ali e Fátima após o casamento dos dois. Na semana passada, no último encontro, a gente falou a respeito do casamento de ambos. Nós falamos que eles se casaram e tudo mais. E aí, qual seria a maior dificuldade? Depois da migração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós sabemos que ele tinha uma casa, né, onde, quando nós vamos até Medina, até os dias atuais, é onde ele está enterrado, a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele tinha casa juntamente com Aisha radiyallahu anha. E as casas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempre que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se casava, havia um homem que se chamava Haritha ibn Nu'man, que dava parte do terreno dele, ele tinha muito terreno e dava parte do terreno dele para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que ele construísse a sua casa. E aí Fátima e Ali, eles moram longe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então a dificuldade que eles têm nesse momento é o quê? É da saudade. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele começa a sentir saudades de Fátima e Ali, e Fátima e Ali começam a sentir saudades do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós sabemos, qualquer coisa que ele pedia para os sahabas, qualquer coisa que ele pedia para os companheiros dele, ele sallallahu alaihi wasallam tinha isso, porque os sahabas logo obedeciam ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas ele tinha vergonha de tanto que esse homem estava dando ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haritha, ele tinha vergonha. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez, estava junto com ele, e Haritha percebe uma tristeza, ou um tipo de sentimento de saudade no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí Haritha pergunta ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: você se sente com saudade da sua filha? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele confirma. Porém o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesse momento, ele não quer falar ou pedir parte do terreno para ele, subhanallah. Então ele percebeu isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele logo diz o quê? Mas eu não quero pedir para você, eu não quero pedir mais terreno para você. Aí Haritha diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que o quê? Por Allah, ou seja, o Allah, que o terreno, a parte do terreno que eu dou para você, as terras que eu dou para você, é mais importante para mim, é mais valiosa para mim do que as terras que eu fico comigo. Então escolha parte do terreno que você quer, ou seja, ele ofereceu parte do terreno dele para que o quê? Para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com Ali e Fátima, estabelecesse a casa deles, ou seja, construísse a casa deles. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começa a fazer duá por ele, pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala dá para ele uma casa ou um palácio no paraíso. E aí eles resolvem essa situação a questão da saudade que eles tinham, moravam muito próximos, Fátima, Ali, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Aisha radiyallahu anha, subhanallah. Então logo aqui nós percebemos que eles ficaram próximos ali. E aí nós temos várias histórias. Como nós sabemos, a gente falou na semana passada que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amava muito Fátima radiyallahu anha e sempre visitava ela. O laço deles era uma coisa grandiosa. A mesma coisa Fátima. E certa vez, quando Fátima e Ali estavam conversando, eles viram que as necessidades deles, eles precisavam de mais algumas coisas na vida deles. Porque Fátima, a mão dela ficava machucada, com bolhas, calejada ali. E Ali também, por conta dos afazeres que eles tinham. Ou seja, eles sempre estavam trabalhando e aí começaram a ficar com essas dores que cada ser humano tem. Ou seja, a mão calejada, dor nas costas, dor nas pernas, por conta dos afazeres diários, dos afazeres domésticos e de trabalho.
E aí, Ali radiyallahu anhu, ele fala, o que você acha de você pedir para o seu pai, de você pedir para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ele nos dar um servente, ou seja, um empregado, uma pessoa para nos ajudar. E aí Fátima, certa vez, ela vai até a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois da oração do Fajr, chega lá e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não está, ele encontra Aisha. Como nós sabemos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, logo depois da oração do Fajr, ele ficava na mesquita recordando Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo dhikr, as recordações da manhã, e aí o profeta sallallahu alaihi wasallam depois ia fazer as coisas da vida dele normal, do cotidiano. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam volta, Aisha relata que Fátima foi até a casa deles, procurando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam vai até a casa deles, bate na porta, Ali pergunta quem que é, o profeta sallallahu alaihi wasallam relata, sou eu. Ali fala, espera um pouco. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam fala o quê? Não precisa se preocupar, ou seja, não precisa arrumar tanto a casa. E lembremos que, igual a gente falou na semana passada, Fátima e Ali, a casa deles era uma casa simples, tanto que a cama que eles dormiam, eles faziam de sofá também, né? Então uma casa simples ali. O profeta sallallahu alaihi wasallam entra na casa deles e nós sabemos como o profeta sallallahu alaihi wasallam era recebido por Fátima e como que eles faziam ali. Um beijava a mão do outro, beijava a testa. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam senta entre Fátima e Ali. Subhanallah. Imaginemos a cena do profeta sallallahu alaihi wasallam mostrando a proximidade de ambos e senta entre Fátima e Ali. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Ya Fátima. E aí ela diz, Naam, ou seja, sim, Ya Rasulullah, sim, é o mensageiro de Allah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Você foi até a minha casa me procurar o que você queria. Fátima diz o quê? Eu fiquei sabendo que você tem um servente, e aí nós gostaríamos que você nos desse, ou seja, que você fornecesse para a gente um servente ou um empregado para que nos ajudasse nos nossos afazeres. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quem que disse a você que eu tinha um servente, que eu tenho um servente ou um empregado? Aí Fátima não queria falar que era Ali, ela não queria dizer que o esposo dela tinha dito isso. Aí ela só falou, alguém me disse. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Você gostaria que eu dissesse algo para você que é melhor que isso? Ou seja, algo melhor que um servente que vai suprir a sua necessidade? Eles dizem, claro que sim. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam relata um hadith, e esse hadith a gente tem que buscar falar isso diariamente na nossa vida, no nosso dia a dia, que faz parte da prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, faz parte da prática de Fátima e Ali radiyallahu anhuma. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Toda vez antes de você dormir, diga 33 vezes Subhanallah, 33 vezes Alhamdulillah e 34 vezes Allahu Akbar. Ou seja, antes de nós dormirmos, é bom que a gente diga isso. 33 vezes Subhanallah, 33 vezes Alhamdulillah e 34 vezes Allahu Akbar. E aí eles dizem, Mashallah, ok, mas e o servente? Eles buscavam, eles queriam o empregado. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que isso era o suficiente, e aí até mesmo ele diz que que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não poderia dar o servente para eles, sendo que tinham pessoas, ou seja, os companheiros, as pessoas que dormiam na mesquita, né? Tinham aquelas pessoas que dormiam na mesquita, os órfãos da batalha de Badr, todas essas pessoas sem nada. Então ele não poderia dar para Fátima e Ali um servente, sendo que essas pessoas não tinham absolutamente nada. E Ali relata que todas as vezes antes de dormir, ele dizia essas palavras, ou seja, Alhamdulillah, Subhanallah 33 vezes, Allahu Akbar 34 vezes, toda vez antes de dormir, e depois disso Allah subhanahu wa ta'ala deu forças para eles, para que eles pudessem estar fazendo todas as questões em relação ao trabalho, os trabalhos que eles tinham. Isso foi o suficiente para eles, subhanallah. Isso mostra aqui que eles eram uma família simples, que eles eram com certeza uma família simples, tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam como Ali e Fátima. Simples,
pobres, e apesar disso faziam caridade. Até mesmo há um relato em que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, há sábios que dizem que os versículos do Alcorão Sagrado, da Surat al-Insan, a surata dos humanos, que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Ou seja, os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala diz a respeito do que? E eles cedem, eles dão o alimento, embora eles estão apegados com esses alimentos. Eles dão esses alimentos aos necessitados e aos órfãos e ao cativo, dizendo que eles dão esses alimentos apenas por amor a Allah subhanahu wa ta'ala, e eles não esperam o quê? Eles não desejam a recompensa nem o agradecimento. Subhanallah. E há sábios que dizem o quê? Que esses versículos foram revelados depois que Fátima e Ali radiyallahu anhuma, eles tinham apenas água e pão na casa deles. E aí vieram necessitados pedir alimento para eles, e aí logo eles deram, mesmo que eles tinham só isso, e com fome, eles deram o quê? Eles deram esses alimentos para esses necessitados, e aí Allah subhanahu wa ta'ala revelou esses versículos. Subhanallah, uma coisa bonita, até mesmo na pobreza eles eram pessoas caridosas, assim como era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e eles seguiam as práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E há hadith em que nós sabemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente vê alguns encontros passados que ele sempre brincava com Ali. A gente vê hadith que ele brincava com Ali e ele brincava com os companheiros deles também, com os companheiros dele. Há um hadith em que nós sempre recordamos que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele incentivava as pessoas a fazer o bem e chamava as pessoas para fazer as coisas boas no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E uma das coisas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia, chamar as pessoas para a oração de Qiyam, para a oração da madrugada, para a oração da noite. Há um hadith em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi até Ali, ou seja, foi até a casa de Ali, chegou lá, tentou acordar Ali radiyallahu anhu, e aí Ali não acorda, ou seja, acordar para a oração da madrugada, para a oração da noite. Aí no dia seguinte o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam relata para Ali: Ali, eu tentei te acordar, por que você não acordou? Aí Ali relata: se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse voltar a alma para o nosso corpo, ele teria voltado. Ou seja, se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse que eu tivesse acordado, eu acordaria. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai e diz que o ser humano é sempre argumentativo, que o ser humano sempre argumenta. Subhanallah. E em outro hadith, a gente sabe que os sahabas, o profeta sallallahu alaihi wasallam, com certeza ele era um ser humano iluminado, recebia revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, e porém era um ser humano também. E os sahabas eram seres humanos que seguiam os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então eles tinham as questões de o quê? De brigas entre casais. Até mesmo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sabia quando Aisha estava nervosa com ele. Quando Aisha jurava pelo Senhor de Ibrahim, alaihi salam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sabia que o quê? Que ela estava chateada ou brava com ele. Aí quando Aisha radiyallahu anha o jurava pelo Senhor de Muhammad, ou seja, por Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sabia que ela não estava brava ou chateada com ele, subhanallah. E tinha essa briga de casais também entre os sahabas, e assim também com Fátima e Ali. E aí é relatado que certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi visitar, ou seja, foi na casa de Fátima e Ali. Chegou lá, ela encontrou apenas a filha dele. Na parte da noite, encontrou apenas Fátima radiyallahu anha. Quando chega lá, encontra a filha dele, ele diz o quê? E a Fátima, cadê o seu primo? Ou seja, não falou seu esposo, cadê Ali? Aí ela diz o quê? Ele foi dormir na mesquita. Ou seja, a gente brigou e ele foi dormir na mesquita, ele está na mesquita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai até a mesquita. Quando ele chega lá, ele encontra Ali dormindo num canto da mesquita. E aí, subhanallah, Ali no canto da mesquita, dormindo. Chega o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Uma das coisas interessantes é que a mesquita, naquela época, ficava aberta o tempo inteiro. Então a pessoa poderia entrar na mesquita a qualquer momento, parte da noite, ou seja, a qualquer momento a mesquita estava aberta. O profeta sallallahu alaihi wasallam chega lá e outra coisa a respeito da mesquita é que a mesquita não tinha tapete igual nos dias atuais. Era de terra batida. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam vê que Ali estava ali no canto da mesquita, dormindo. A parte de cima da roupa dele tinha caído. E aí o que ele faz? O profeta sallallahu alaihi wasallam começa a chamar Ali, tirar a poeira das costas dele, que estava suja, e fala: levante-se, Abu Turab, ou seja, levante-se, ó pai da poeira, pai da lama, começando a brincar com Ali radhiyallahu anhu. E aí eles começam a sorrir, e aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Volte para sua casa, volte para sua esposa, brincando com eles. E essa era uma forma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam brincar com o seu primo Ali e o seu genro Ali radhiyallahu anhu. Outra coisa a respeito que mostra a questão dos sahabas serem seres humanos é na conquista de Meca. Uma das coisas que os árabes tinham em relação a linkar famílias era o casamento. Ou seja, esse clã com esse clã, é bom que o fulano desse clã se case com fulana desse clã. E eles gostavam de fazer isso. E na conquista de Meca, foi falado para Ali radhiyallahu anhu se casar com Fátima bint Abu Jahl. Ou seja, Fátima, filha de Abu Jahl, aquele que foi inimigo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaginemos a pessoa que torturou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perseguiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a filha dele se casar com Ali, que era genro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam soube disso, ele disse o quê? Ele falou: não quero tornar alguma coisa halal, haram. Ou seja, a segunda esposa, a poligamia, haram. Porém, Fátima é parte de mim, e o que machuca ela, me machuca também. Isso não seria cabível, ou seja, não seria adequado a filha do mensageiro de Allah, a filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se casar com um dos inimigos do Islã. Subhanallah. Agora imaginemos, até os sábios relatam a respeito disso, a filha, ou seja, Ali, na verdade Ali, o genro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se casando com Fátima, que era filha de Abu Jahl, inimigos do Islã. Subhanallah. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse isso aqui, e com certeza Ali, para não machucar nem Fátima e nem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles fizeram essa questão. Outra questão a respeito de brincadeiras também é que Fátima e Ali, eles sempre brincavam. Ali relata que ela brincava com ele a respeito da idade deles, falando que ele era mais velho que ela, e aí ele rebatia isso. E aí a gente sabe que até nos dias atuais a gente vê que quando a gente conversa com pessoas de outros países, principalmente de países árabes, geralmente as pessoas não sabem nem a idade dela, porque não faz parte do costume desse povo saber o dia de nascimento e tudo mais, igual a gente sabe aqui no Brasil. Uma das questões interessantes, aí a gente sabe que Fátima e Ali radhiyallahu anhuma, eles tiveram filhos. E Fátima, na batalha de Uhud, ela estava grávida do seu primeiro filho, que era quem? O famoso Hassan. Famoso Hassan. No momento da batalha de Uhud, que a gente sabe que foi muito difícil, Fátima, grávida de Hassan, ela estava ali servindo soldados e cuidando do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Imaginemos, naquele momento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi gravemente ferido, quase mataram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nessa batalha, ela estava grávida de quem? De Hassan. Quando Hassan nasceu, isso no terceiro Ramadã, depois da Hijra, quando ele nasceu, Ali radhiyallahu anhu deu o nome dele de guerra, Harb.
E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, não, o nome dele é o quê? O nome dele é Hassan, que significa bom. Aí, subhanallah, há um hadith em que Abu Bakr, é relato que Abu Bakr, ele pegou Hassan e ficava jogando ele para o alto e falando, Wallahi, que você parece mais com o seu avô, ou seja, com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do que com o seu pai. E aí é relatado que Hassan se parecia muito com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A aparência dele era próxima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí Hussein, ele nasceu logo depois, no ano seguinte, e aí é relatado que Ali deu esse mesmo nome para Hussein, Harb, ou seja, guerra. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, não, o nome dele é Hussein, que é pequeno. É o diminutivo de Hassan, ou seja, bonzinho, por exemplo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amava muito esses netos dele. Como a gente sabe, tem hadith famoso em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava em sujud, quando ele estava em prostração, eles pulavam nas costas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficava um longo período até que eles saíssem dali. Até mesmo o que mostra a amorosidade que eles tinham entre eles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava fazendo khutbah, vinham eles com o manto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com a roupa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, correndo até o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele parava a khutbah, pegava eles no colo e ficava fazendo khutbah ali com eles no colo. E aí, subhanallah, uma coisa que mostra amor, o amor que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha por eles, e aqui mostra como a gente tem que ser com nossa família. Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, além dele ter os trabalhos, as questões domésticas dele, ele era o melhor ser humano ele foi o melhor ser humano que já pisou nessa terra. Porém, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com certeza muito ocupado, imaginemos que ele sallallahu alaihi wasallam carregava a mensagem do Islã. Ele carregava a coisa mais pesada para nós, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Sagrado, qawlan thaqila, que essa palavra é pesada. E ele tinha a preocupação de passar tudo para o quê? Para toda a humanidade. Ou seja, passar para os sahabas passarem para os próximos, e assim por diante, até chegar a gente até hoje. Ou seja, a cabeça cheia. Às vezes a gente tem a cabeça muito cheia e não consegue dar atenção para a nossa família. Chega em casa cansado, vai dormir sem conversar com ninguém. E aí a gente não tem aquele lar com essa amorosidade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha. Subhanallah. Aí Aisha relata em um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estava com aquela roupa grande, ou seja, como se fosse uma capa preta e muito grande. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é relatado que Hassan vem até ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pega esse manto dele e abraça Hassan. Depois vem quem? Vem Hussein. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam abraça ele, envolvendo ambos no manto dele. Depois vem Fátima, e depois vem Ali. Todos estavam envolvidos ali no manto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto isso, recitava versículos do Alcorão Sagrado, ou seja, recitava o versículo do Alcorão Sagrado em que Allah subhanahu wa ta'ala honra Ahlul Bayt, ou seja, os membros da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, mostrando o amor que ele tinha por essa família grandiosa. E assim fazia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma das coisas que é bom que nós saibamos é que Fátima e Ali radiyallahu anhuma, eles não tiveram apenas Hassan e Hussein. Nós temos o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que diz: aquele que ama Hassan e Hussein ama o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquele que odeia Hassan e Hussein odeia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E até mesmo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia dua dizendo que: ó Allah, saiba que eu amo eles, então os ame também, e ame aqueles que amam eles, ou seja, ama aqueles que os amam, aqueles que amam Hassan e Hussein. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala ama essas pessoas também, subhanallah. Então é sempre bom a gente saber mais a respeito dessas duas personalidades
dos netos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que a gente passe a amar cada vez mais eles dois, e assim, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos amar também, subhanallah. Aqui, nós sabemos que Fátima tinha um amor grandioso pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou de uma expedição e foi até a casa de Fátima. Quando chega lá, Fátima, ela faz o que sempre faz, beija as mãos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, logo beija a testa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e começa a chorar. Imaginemos a dor que é para um pai, a filha começar a chorar do nada ali. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergunta para Fátima: por que você está chorando? E a Fátima, e aí ela começa a relatar que o rosto dele mostra que está pálido, que está com fome, e as roupas não estavam bem cuidadas ali, empoeiradas e tudo mais, e mostrando preocupação, igual a gente falou no nosso último encontro. Abiha, ou seja, que ela era mãe do pai dela, cuidava do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, subhanallah, sempre mostrando que amorosidade e sempre acalentando as pessoas, trazendo conforto para as pessoas, ele diz: e a Fátima, não chore, pois Allah tem enviado para mim, pois aquilo que Allah tem enviado para mim, ou seja, essa missão que Allah subhanahu wa ta'ala tem enviado para mim, que eu tenho me cansado, que eu estou cansado, que eu estou dessa forma em que eu estou, que você está me vendo, esse estado em que eu estou, essa mensagem vai alcançar todas as casas, em todas as cidades, todos os vilarejos, todas as tendas no deserto. Ou seja, essa mensagem realmente vai valer a pena, todo esse esforço que eu estou fazendo vai valer a pena, assim disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Então, é sempre bom a gente lembrar também que o profeta sallallahu alaihi wasallam se esforçava e ficava nesse estado, fazendo da'wah, e essa mensagem chegou até a gente, até os dias atuais, alhamdulillah. Então a gente dá valor para essa mensagem, e espalhar essa mensagem do Islã para as pessoas é uma coisa valiosa também. Agora vamos para os finalmentes aqui, em que nós vamos falar a respeito da morte de Fátima radhiyallahu anha e Ali radhiyallahu anhu, subhanallah. Imaginemos que a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela é vista por vários ângulos. Ela é vista e relatada por vários ângulos. Uma das formas que nós vemos aqui é que Fátima, ela entra na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no cômodo em que ele estava sallallahu alaihi wasallam, e aí imaginemos o profeta sallallahu alaihi wasallam deitado, queimando de febre, suando sallallahu alaihi wasallam, debilitado. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia? A primeira coisa que ele fazia quando Fátima chegava até ele, logo ele se levantava, beijava as mãos dela e beijava a testa dela e dava o lugar para ela sentar. Então, pela primeira vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele, subhanallah, ele não consegue se levantar da forma em que ele se levantava anteriormente. Estava ali debilitado. Porém, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como é relatado por Aisha, desde o momento em que ele estava doente, no seu leito de morte, a parte que ele mostrou mais força, a parte que ele mostrou que ele estava mais forte, foi esse momento em que Fátima entrou. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam dá as boas-vindas dela, fala: bem-vinda, ó minha filha linda, e mostra ali o amor que ele tinha por ela, sallallahu alaihi wasallam. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, aqui a gente vê a proximidade que eles tinham. A gente tem que pensar por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era tão amado por Fátima. Não é apenas porque ele entregou a mensagem do Islã, não é apenas porque ele, sallallahu alaihi wasallam, ela seguia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por conta dela ser a filha dele. É porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realmente mostrava o amor que ele tinha por ela. Tratava ela muito bem. Não é apenas pela mensagem que ele trazia. É a forma que ele tratava ela, beijando a mão dela, beijando a testa dela, mostrando que ela realmente era importante para ela, que para ele. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam ganhou esse amor dela. E isso fazia com que ela ficasse muito triste nesse momento.
E o primeiro momento em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele faz? Ele chama Fátima para se aproximar e cochicha no ouvido dela. E diz algo, sussurra no ouvido dela. E aí Fátima começa a chorar. Ela chora bastante, subhanallah. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, subhanallah, depois ele chama ela novamente e aproxima de Fátima, ou Fátima se aproxima dele, sallallahu alaihi wasallam. E aí, nesse momento, eles se abraçam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz algo no ouvido dela, e ela começa a sorrir e sai da sala, subhanallah. Agora, subhanallah, Aisha radiallahu anha, ela pergunta para Fátima radiallahu anha o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a ela. E aí Fátima diz que é um segredo entre ela e o pai dela, ela não queria revelar naquele momento, subhanallah. E como nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio a falecer, a gente vê isso aqui de vários ângulos também. Imaginemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deitado no colo de Aisha radiallahu anha, e aí ele sallallahu alaihi wasallam debilitado ali, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as últimas palavras que ele diz, eu escolhi Ar-Rafiq al-A'la, ou seja, eu escolhi o companheiro altíssimo, eu escolhi Allah subhanahu wa ta'ala, eu escolhi a companhia de Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. E a mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desce, e aí Aisha grita, e com certeza a primeira pessoa a escutar Aisha gritando é quem? É Fátima radiallahu anha, que estava logo ali do lado de fora, na porta. Escuta esse grito de Fátima, esse grito de Aisha radiallahu anha, e aí ela diz: ó meu pai, quão próximo o Senhor está, ou seja, quão próximo você está do Senhor agora. Ó meu pai, para Jibril, nós anunciamos a sua morte. Ó meu pai, Al-Firdaus é a sua morada agora. O paraíso, no nível mais alto, é a sua morada agora, subhanallah. No momento do enterro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma coisa para a gente recordar é que às vezes o melhor amigo da pessoa não consegue fazer absolutamente nada. Imaginemos que Ali radiallahu anhu era um poeta, até é relatado que, subhanallah, Ali era muito valente nas batalhas. Porém ele, radiallahu anhu, era uma pessoa muito amorosa com Fátima, e como a gente disse, ele era um poeta. E ele fazia poesias, belas poesias, para quem? Para Fátima radiallahu anha. E subhanallah, nesse momento, a partir do momento em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio a falecer, ele não conseguia falar absolutamente nada, ficava em silêncio. É relatado que ele ficava em silêncio. E quem que faz o enterro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anas radiallahu anhu. Não é Abu Bakr, que era a pessoa mais próxima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não é Ali, que era próximo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e da família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas é quem? Anas, que era próximo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas não como Abu Bakr. E aí é relatado que Anas relata que o quê? Que eles estavam ali fazendo o enterro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem que estava atrás deles? Fátima radiallahu anha. E aí ela diz: como que vocês conseguem, como vocês podem jogar terra sobre o mensageiro de Allah, sobre a face do mensageiro de Allah? E aí Anas relata, subhanallah, que ela diz isso e vira as costas e sai chorando. E aí relata que eles só conseguem fazer esse enterro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por conta de deixar o coração sem sentimento, ou seja, de uma forma robótica, porque senão não conseguiriam fazer o enterro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Depois eles fizeram o enterro do profeta sallallahu alaihi wasallam. E aí, tempo depois, é bom a gente saber essa questão, tempos depois, Fátima, ela relata para Aisha radiallahu anha o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. Fátima, ela relata que a primeira vez que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio, ela diz que ela pergunta para Aisha: e a Aisha, sabe aquele dia em que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava vindo a falecer? Sabe o que ele me disse? A primeira vez que ele me chamou, ele falou o quê?
eu não vou passar dessa, ou seja, eu vou vir a falecer. Eu vou morrer. E aí isso fez ela chorar. A segunda vez que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou ela, que foi o último momento de despedida ali, o momento do último abraço, ele disse: você vai ser a próxima, você vai vir a falecer muito próxima de mim, ou seja, você vai ser a próxima a morrer. E isso fez com que ela sorrisse. Subhanallah, imaginemos a fé, essa pessoa que, Fátima radhiyallahu anha, que o quê? Que se purificou, que aperfeiçoou a fé dela. Imaginemos uma pessoa de 20 e poucos anos de idade, 26, 27 anos de idade ali, sorrindo por conta das boas novas da morte. Boas novas para ela, subhanallah. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele não estava fazendo dua. Ele não estava pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala para ela vir a falecer. Como a gente sabe, Allah subhanahu wa ta'ala falou o que no Alcorão Sagrado? In huwa illa wahyun yuha. Que ele, sallallahu alaihi wasallam, ele não falava as coisas por capricho, apenas por revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim era ele, sallallahu alaihi wasallam. E ele deu essa notícia para Fátima. Isso fez com que ela sorrisse. Subhanallah. E aí no Ramadã do próximo ano, ou seja, o próximo Ramadã, imaginemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rezando a oração de Qiyam, visitando as pessoas, quebrando o jejum com as pessoas, sendo mais generoso com as pessoas, sendo mais caridoso com as pessoas, estando presente com as pessoas. Esse é o primeiro ano de Ramadã sem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. É relatado que nesse Ramadã, Fátima, ela sai, olha para o céu e começa a sorrir. E aí ela já sabe ali, começa a sentir a respeito da morte dela. E subhanallah, ela chama uma sahabia e diz a ela que o quê? Ela chama Asma bint Umays e diz: quando eu morrer, eu quero ser enterrada à noite e não quero que venham muitas pessoas para o meu enterro. Isso mostra a pureza, ou isso mostra que ela era uma pessoa reservada. E ela fala que queria ser envolvida num manto grosso. Depois é mostrado para ela esse manto, e ela diz que esse manto está bom para ser enterrada. E aí próximo disso ela já veio a falecer, subhanallah. E Ali radhiyallahu anhu, é relatado que ela, subhanallah, a luz a face dela ficou iluminada e ela veio a falecer. E Ali ficou muito triste nesse momento e passou pelo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou também. Subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele fez? Ele enterrou Khadija. Ali radhiyallahu anhu também enterrou Fátima radhiyallahu anha e ela deixou esse mundo em paz e tranquila. E Ali radhiyallahu anhu, subhanallah, ele foi quem deu banho antes do enterro dela, e é relatado que ele chorava muito nesse banho, ou seja, o banho do cortejo, o banho que é feito antes da pessoa ser enterrada ali, foi Ali que fez. E ele relata que esses foram os momentos mais difíceis da vida dele. Imaginemos ele enterrando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e depois, muito próximo disso, Ali radhiyallahu anhu enterra a sua esposa Fátima radhiyallahu anha, e assim foi a morte dela. E rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nós possamos ser das pessoas que seguem os passos dessas pessoas, para que a gente tenha um sucesso nessa vida e na próxima. Inshallah, daqui a algumas semanas nós teremos mais alguns encontros para aprender. Iniciaremos nessa próxima etapa para aprender a respeito de Abu Bakr, das pessoas mais virtuosas depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o melhor dos sahabas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.